Fala galera, beleza? Aqui é o Theo. Eu sou o Renan. E a gente está com a proposta de levar um pouco de informação para vocês sobre programação de robótica FTC, beleza? Então nós vamos trabalhar aí nesse primeiro vídeo preparando o ambiente para a gente conseguir programar Java, tá, nos robôs de FTC. Então para isso nós vamos contar aqui com algumas peças iniciais que nós vamos usar nesse primeiro vídeo, tá? Então a gente vai ter um Control Hub, a bateria da Heavy, o Driver Hub e o Driver Station, certo? Então, para quem não tem o Driver Hub, a gente vai começar o vídeo fazendo Driver Station, né? Então a gente usa Driver Station até hoje, porque o Driver Hub tem alguns detalhezinhos. No vídeo do Driver Hub a gente conta os porquês, tá? Então vou fazer um take rápido aqui das peças para vocês poderem ver aí. Para vocês que estão iniciando, né, na competição de FTC, ou essa é a sua primeira temporada, ou você está lidando com o kit aí, e a gente vai ajudar vocês a dar os primeiros passos. O intuito é a gente produzir alguns vídeos que a gente vai conseguir fazer a conexão, a ligação aqui dos equipamentos da Heavy e a programação em Java, tá bom? Então, para isso, a gente vai contar nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer a ligação do Control Hub, atualização de aplicativos e tudo mais. E a gente vai explicar para vocês em detalhes aqui, vamos deixar aí o espaço para vocês também comentarem no vídeo para que a gente possa respondê-los e ajudá-los aí nesse processo de iniciação. Né, eu estou contando aqui, né, com a presença do Renan, que ele é um ex-competidor aqui da TecBros, que tem experiência com isso aí, e nós vamos tentar passar o máximo de experiência, de problemas que a gente já teve em temporadas anteriores, para que fique o conteúdo rico para vocês que estão iniciando, tá bom? Então, a gente vai contar com algumas peças. Eu vou fazer um vídeo rápido aqui das peças para vocês poderem ver. É o Control Hub, que vai ser o controlador do nosso robô, né, o coração do robô, ali que a gente vai conectar a bateria, ali que a gente vai conectar câmera, motores, sensores. Nós vamos contar com a possibilidade de usar o Driver Hub ou o Driver Station, que é o celular no lugar aqui do Driver Hub. Então, pessoal, apresentado aí as partes do robô que a gente vai iniciar com vocês aí, o Renan agora vai contar para vocês como é que é o primeiro passo. Depois que você tirou tudo dentro das caixas, né, identificou as peças, né, reconheceu essas peças aqui, o que a gente vai fazer primeiro, tá bom? Bom, primeiramente, com a bateria com carga, você vai ligar pela primeira vez seu Control Hub. Para a execução disso, é aconselhável você utilizar o interruptor que vem junto do kit, e você também pode fazer essa conexão por meio desses cabos de energia. Vocês podem ligar ele tanto do Control Hub para o interruptor, do interruptor para a bateria e de um Control Hub para um Expansion Hub, por exemplo, se vocês tiverem. Essa parte do Expansion Hub a gente vai fazer só mais para frente um pouco, mas a ideia desses cabos é para você poder alongar em função do seu robô ser grande, tá? Como a gente está fazendo aqui em espaço reduzido, a gente vai conectar a bateria direto no seu hub. Conectado uma vez, ele vai ligar a luz azul. Assim que ele terminar o processo de inicialização, a luzinha vai ficar verde. Então ele leva alguns segundinhos, mas já está pronto. Aí você vai preparar um cabo, o cabo que vem junto do seu Driver Hub, do seu Control Hub, é esse cabinho aqui laranjinha. Tá? Ele é um pouquinho curto, a gente optou por usar um cabo mais comprido do próprio celular, tá? Mas é a mesma coisa, um USB tipo A e um USB tipo C aqui do outro lado. Se você estiver utilizando o seu equipamento aqui for um Expansion Hub, aí a porta de conexão aqui é aquelas mini USB mais antigas, tá bom? Mas o cabo vem no kit, então acho que vocês não vão ter muita dificuldade aí não. Mas qualquer dúvida, né, mais uma vez, deixa pra gente aí nos comentários que a gente ajuda vocês, beleza? Bom, tendo feito aqui a conexão, a gente passa para a tela do computador, onde a gente já está aqui aberto com o site da Rev, com o Rev Hardware Client. E tudo isso a gente está deixando para vocês em comentário aí embaixo, tá, galera? Vocês vão encontrar todas as informações, os caminhos para chegar nesses lugares que a gente está mostrando para vocês, tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? Vale a pena dar uma olhada dentro desse site aqui, porque
que ele vai trazer para vocês vários tutoriais, inclusive o que a gente está fazendo aqui no vídeo de hoje. Bom, estando aqui na aba de instalação, vocês vão instalar o aplicativo. Para instalar você vai ter que fazer primeiro o download. Vai demorar alguns segundinhos, dependendo da sua velocidade de internet, mas é um programa não muito grande, ó, 91 megas, tá? Então ele vai gastar um tempinho para baixar. O Renan já tem ele baixado, já pode ir adiantando aí a etapa. Para vocês aí, é só esperar um pouquinho o download. Ele vai na pasta lá onde foi feito o download. Se vocês tiverem também dúvidas nesse processo, fala aí que a gente pode ajudar mais vocês. Depois que vocês fizeram o download, é só fazer o processo de instalação e avançando lá nas etapas de instalação até que vocês consigam abrir finalmente o aplicativo, tá? E a tela do aplicativo, o Renan agora vai explicar para vocês o que temos ali. Bom, você vai ter algumas abas aqui no canto superior esquerdo e a principal do vídeo de hoje é a aba de hardware, onde vai estar os hardwares conectados com sua máquina. Caso não tenha aparecido ainda, e mesmo você tendo feito a conexão, você verificou aqui luz verde, ele está inicializado, está conectado na bateria, você dá um rescan aqui que ele aparece. Para localizar o seu hardware, pode acontecer, tá? A gente pode conectar um hardware mais para eles poderem ver, ó. Vamos conectar um hardware, pessoal, para vocês verem que ele aparece ali no teu dispositivo assim que o novo hardware é inserido, ó. Então a gente vai conectar o nosso Driver Hub, ligamos ele aqui, e vocês vão observar que ele vai aparecer lá na telinha do aplicativo, tá bom? Do programa que está lá no seu computador, que é o Heavy Hardware Client, ok? Então, ele demora alguns segundos para ligar, ele já apareceu lá, ele não está pronto aqui ainda para você operar, mas ele já está localizado ali na ferramenta, tudo bem? E aí, Renan? Bom, aqui dentro do aplicativo você vai ter a opção no canto superior direito de checar se há atualizações a se fazer e também você pode já dar as atualizações de todos os hardwares que estiver conectados juntos. Vamos lá, mostra para eles como é que faz um de cada vez, né? Selecionando o hardware que você quer atualizar, vai ter aqui dentro dele o que você pode estar atualizando. No caso aqui do nosso Control Hub, temos o sistema operacional, o aplicativo do Robot Controller e o firmware. E no nosso caso a gente já está com todos eles atualizados, mas se houvesse a opção, haveria uma janelinha ali para você, um botãozinho para que você pudesse fazer um update, né? E fazer a atualização do seu driver. É muito comum que você tenha que fazer essas atualizações durante a temporada, então saem melhorias, saem novos recursos ou algumas resoluções de bugs, e aí você deve ficar sempre de olho ligado nisso para que seu Driver Hub, Control Hub, Spencer Hub sempre possua a versão mais atualizada com a menor quantidade de bugs possível para que você tire, né, melhor proveito de sua ferramenta. Vê se o nosso Driver Hub tem alguma atualização para poder mostrar para eles. Está com sinal de aviso aqui. Lá, pessoal, então para ficar mais didático, a gente vai fazer a atualização do nosso Driver Hub aqui para vocês poderem ver como é que é o processo. Vocês podem estar clicando tanto em Download quanto Update, que ele já vai fazer a instalação daquilo que você está querendo e jogar já para o hardware. A gente nunca teve problema de ter que guardar o download, tá? De ter que ter o arquivo para alguma emergência. Então, até se alguém já teve algum problema, compartilha aí com a gente, mas a gente nunca teve. Então, geralmente, só fazer o update ali já resolve bem o problema, tá? O processo pode levar algum tempo em função da sua internet, mas é bem tranquilo e é bem fácil, né? Não demanda de muito conhecimento. É apenas apertar o botão e aguardar o processo ser concluído. E aí, Renan, o que você conta para a turma aí de experiências aí que você teve em temporadas passadas, dificuldades que você já teve nessas fases iniciais aí? Essa fase inicial, o principal problema que eu acabei encarando foi de atualizar o Control Hub e esquecer que normalmente a atualização para o Control Hub, a atualização para a Driver Station, seja no celular, seja no Driver Hub. Ou o Expansion. Ou o Expansion, o próprio Expansion. Então, se eles estiverem em versões diferentes, eles não vão parear entre si. Vai ocasionar um erro ali
pode estar atrasando aí seu trabalho. Isso aí, galera. Super dica aí para vocês não terem esses problemas que a gente já teve em momentos anteriores, tá? Não atualizar todos os equipamentos não é a opção, tá? Então, sempre que você for atualizar alguma coisa, faça a atualização de todo o conjunto para que você tenha, né, a melhor funcionamento e performance ali dos seus equipamentos. Ele está indo ali, né, bem devagar, tá? A gente pode cancelar o download ali, serve para vocês verem todas as telas. A gente depois faz isso aí. E o próximo passo, depois de tudo atualizado, vocês vão vir aqui na aba Program and Manage. Aqui vocês já vão ver que vai estar funcionando o sistema de Robot Controller do Control Hub, que é a rede de Wi-Fi. É uma rede wireless. Rede wireless, que você vai conectar a sua Driver Station ao seu Control Hub. Aqui ele veio com as opções padrões, então vai ter o Ele está nome padrão. o nome, aquele nome que vocês veem quando vocês escaneiam uma rede, né? Chama de SSID, está com o nome de FTC, maiúsculo, tracinho Z, maiúsculo, WRZ maiúsculo, ok? Então tudo isso aí vocês vão poder estar conferindo aí na tela. E também o password, né, para você poder se conectar, tá com a palavra password, certo? Essas configurações são importantes que sejam feitas, tá? E que você modifique esses parâmetros, né? Lá para a competição a gente coloca o número da equipe, né? Então, a rede que você vai publicar é o número do teu time. Afinal, vão ter vários lá dentro da competição, então se tiver, por exemplo, com o nome padrão, fica até difícil de você localizar qual é a sua rede. Não vai colocar a senha, tipo, o número do teu time, para você correr o risco de alguém ali, né? A gente participa de uma competição, de um evento muito legal, mas pô, a gente pode ter alguém ali com, sei lá, muito curioso lá e conecte no teu equipamento e possa fazer alguma coisa que prejudique você. Então, para você não ser prejudicado, coloca uma senha legal aí, tá bom? Para alterar esses dados, você vai vir em Manage. Aqui nós temos as versões de aplicativos, de firmware que estão rodando no seu Control Hub e temos as configurações da sua rede wireless. Vamos lá, vamos definir um nome aí, bota o nome aí do time. Lembrando, hein? Bota aí o número do teu time aí. Uma senha. Senha, ele vai criar uma senha ali aleatória, né? Aleatória não, né? Uma senha dele aqui. Eu acho que ele vai cometer uma falha ali, né? Porque o wireless não vai aceitar senha menor que 8 caracteres. Então, tem que lembrar desse detalhe. Tem que ter senha mais comprida aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é uma boa opção. Depois ali, pessoal, Wi-Fi Band. Ele está querendo saber se você vai usar qual faixa de frequência. A gente tem faixa de frequência liberada 2.4, 5.8. A 5.8 ali, que está escrito só 5, né? É uma faixa de frequência que tem uma quantidade menor. Na verdade, assim, a gente tem uma quantidade maior de canal, o espectro é mais amplo ali para você usar. E por isso a gente tem mais canais fazendo com que você sofra menos interferência. No 2.4, uma tecnologia mais antiga, ela tem uma quantidade de canal menor e tem muito equipamento já usando essa faixa de frequência, então você acaba sofrendo com a possibilidade de ter interferência. Então, a gente vai indicar vocês usarem a sua rede de 5 GHz, tá? Escolhe lá. Aqui, como a gente está com um aparelho de notebook que só responde na 2.4 e um celular da equipe que é o modelo mais antigo, a gente vai manter a 2.4. Mas se o mas para esse exemplo não tem problema. A gente vai estar usando, é porque a gente usa um celular tipo da primeira rodada, né? Mas aqui para esse exemplo dá para você usar os 5 GHz para vocês poderem ver. O notebook também conecta em 5, tá? Ó, isso é muito importante. Isso que o Renan falou é um detalhe bastante importante que isso pode gerar problema para você, tá? Todo o conjunto tem que conversar nessa faixa de frequência. Digamos um notebook mais antigo, ele não vai ter, por exemplo, 5.8 e aí tu não vai conseguir fazer a configuração, né? A programação do seu robô. Se o celular também não tiver, se o notebook tiver, o control tem, só os dois vão se comunicar, o seu celular não vai conseguir fazer a parte dele. Então, você vai acabar optando pelo 2.4 se um dos três não possuir os 5 GHz, tá bom? Se todos os três tiverem a tecnologia, aí você pode optar pela tecnologia melhor, que é o 5.8G, tá? Canal, tem alguma dica?
Olha, em tese o canal, a opção alto, deveria ser a nossa melhor opção. Por quê? Como a gente tem uma quantidade até que pequena de canal, mas nós temos alguns canais, o teu próprio equipamento ele percebe que no entorno, imagina no dia da competição, são muitas equipes no mesmo espaço, às vezes mais de 100 equipes que vão estar usando essa faixa de frequência, principalmente quando o FRC fica bem perto ali. Então, vai acabar tendo que usar o mesmo canal que o outro. Então, o teu próprio equipamento ele vai perceber qual canal que está mais longe, tá? Não será possível ter um canal exclusivo, então ele vai verificar qual está mais longe e vai optar por aquele. Então, os que estiverem mais longe vão ficar na mesma faixa de frequência. Então, eu acredito que a melhor opção para nós aí no nosso ambiente é deixar o próprio equipamento ficar chaveando a frequência. Qual é o maior risco e problema que eu acredito que a gente possa ter nesse cenário, né? É na hora de fazer o controle, é na hora de fazer o teleoperado, o teu equipamento decidir mudar de frequência na hora lá, e aí poderia gerar mesmo que ele se conecte rapidamente, ainda teria uma ausência de informação. Mas a gente não tem muitos testes que confirmem esse tipo de coisa, mas eu acho que agora carece a gente talvez aprofundar um pouco nisso e trazer essa informação para vocês, tá bom? A gente pode depois simular aqui, fazer o equipamento trocar de faixa durante o teleoperado, por exemplo, para a gente verificar quais são as consequências para vocês, tá bom? Fica para um próximo momento, então nesse caso agora vamos optar por alto. É importante lembrar de onde ficam essas configurações, pois, por exemplo, no último torneio nacional, por causa da grande variedade de... Tinha muitas equipes, né, lá no local, e aí a gente já teve que lidar com esse problema uma primeira vez. Então, o FTC é uma competição que está crescendo muito no Brasil, o FRC também, a gente tende a ficar próximos uns dos outros, e eles também comunicam nessa mesma faixa de frequência. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, evento a evento, a gente vai ter mais dificuldades com essa questão da faixa de frequência. E aí, o que aconteceu? O pessoal avisou que era para a gente, o máximo de pessoas possíveis, levar seus equipamentos para a faixa de 5.8, né? Mas aí a galera não lembrava mais como que faz isso, você acaba fazendo isso poucas vezes. Então é importante vocês guardarem, porque pode ser que lá no evento a gente tenha necessidade real de fazer esse ajuste. Além de terem pedido para a gente definir um canal específico para utilizar. Então o que eles fizeram lá? Né? Eles canalizaram, provavelmente eles dividiram em grupos, né? Fizeram células ali, e aí a gente obrigou uma galera a usar uns canais, uma outra galera a usar outros canais, para que houvesse a menor interferência possível entre as equipes para que todo mundo pudesse jogar bem, tá? Apply changes ali, você vai alterar, né? Aceitar essas alterações. Importante. O nome do canal não pode ter. Tá. Tá vendo? É falta de prática de fazer isso aí, né, galera? Ele pediu para que ele mantivesse ali sem o uso de espaço, até porque o espaço é um caractere. Ele vem aqui um aviso de que o nome e a senha da sua rede wireless vai ser modificado. Confirma. Então, todos os aparelhos que estiverem conectados com ele automaticamente serão desconectados. Isso. Imagina um cenário aí que você trocou essa senha ou esse nome. Meu equipamento vai continuar funcionando? Não, você vai ter que fazer a configuração de novo, tá? E mais para baixo aqui nós temos configurações de logs e o próprio update. Para fazer com aquele arquivo, com aquele download que você fez lá. Se você fizer o download separado, sem dar o update por meio desse próprio aplicativo. Beleza? O Renan lançou ali, né, as configurações, criou a nossa rede Wi-Fi. Agora a gente precisa de um equipamento para conectar nessa rede Wi-Fi. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai partir para o celular. Exato. Então, a gente está usando um celular normal aqui da escola. E nós vamos fazer o quê? Vou gravar a tela aqui para vocês. E nós vamos mostrar para vocês aí onde que baixa o APK, que é o arquivo que você vai ter que instalar aqui no seu celular. Vou gravar a tela aqui. Então, vou acessar o navegador, pode ser o Google, tá? Vou vir aqui no Google Chrome do meu smartphone. Na barra de pesquisa eu vou colocar, né, já está até aí digitado, né? FTC Driver Station APK. Você vai fazer essa busca aí no seu navegador. Você vai optar por esse site aqui, ó, da GitHub. Aproveitem para
já dá uma espionada. O que é esse negócio de GitHub? Que pode ser muito útil aí para o teu time, tá? Abrir aqui o link da GitHub. Lembrando que a gente vai deixar tudo aí para vocês, o link prontinho para não ter dúvida. Mas é interessante que vocês saibam todo o processo, né? Porque amanhã pode ser que mude algum detalhe e aí você não fica dependente de uma regra, você fica dependente do seu conhecimento aí. Acessado aqui o site, né, do GitHub, nós temos aqui a versão 8.2 e nós temos aqui a opção de fazer o download desses arquivos, tá? Então aqui embaixo, ó, em Assets, nós temos aqui, ó, FTC Driver Station Release.apk. Então esse é um arquivo que dá para instalar no celular Android. A gente vai clicar aqui para que ele seja baixado para o nosso celular e nós possamos fazer a instalação do mesmo, ok? Então, eu aceitei aqui, eu vou fazer o download. Eu já tinha ele aqui, eu vou fazer o download novamente para vocês poderem ver. E aí, a gente vai passar pelo processo de instalação desse APK no nosso smartphone, beleza? Então é muito importante que vocês façam isso daqui, caso vocês venham a utilizar o celular para equipes que não tenham o Driver Hub, tá? Ou não queiram usar o Driver Hub, considerem aqui o celular uma opção mais assertiva, ok? Lembrando que, por padrão, o download de aplicativos via Google em celular Android é desabilitado, então você tem que permitir que haja downloads. Então, aqui durante o processo aqui da instalação do aplicativo, vocês vão ver que a gente vai fazer essas permissões para que você possa instalar esse aplicativo não listado, ok? Lembrando, galera, que todos os passo a passos que estão disponíveis na internet, que a gente possui, a gente vai deixar também tudo linkado, tudo descrito. Às vezes a gente possa até colocar ali 1 minuto do vídeo para que vocês possam se orientar, porque provavelmente vão ser vários, né? Então, a gente vai permitir aqui o Chrome, o outro já tinha permitido. Então, pessoal, depois que a gente faz todo o processo de download, a gente vai chegar nessa tela que vocês viram aí, todo o processo de instalação, e agora a gente vai fazer as configurações do aplicativo. Então, novamente, a gente vai mostrar a tela para vocês da configuração. Bora lá? Agora é Renan, no controle. Renan foi lá na reticências, lá em cima, no 3 pontinhos, e ele vai optar pela opção de Settings, onde ele vai fazer as configurações para que esse dispositivo possa se associar aqui no Control Hub. Bom, primeiramente você vai fazer o aparelhamento dele com o Control Hub. Wi-Fi ligado, né? Você vai Então, ele mudou ali o Driver Station Name ali para Control Hub. Primeira coisa, você vai mudar o método de aparelhamento, em vez de ser pela Wi-Fi rede Direct, você coloca pelo Control Hub. Assim, você vai selecionar. As redes Wi-Fi estão disponíveis aqui no espectro. Ele achou a rede da equipe, né? Então ele vai agora solicitar a senha para ele. Ele guardou a senha. É um processo simples, mas pode ser que você, né, não tenha feito pela primeira vez. A gente vai passar todo o processo para vocês. Ele se associou, então quer dizer que agora existe uma conexão entre o seu smartphone e o seu Control Hub, beleza? E sempre que aparecer aquela mensagem, você tem que manter, né, aquela conexão, porque se o celular percebe que não tem internet vinda daqui do seu Control Hub, e aí ele geralmente não quer conectar. Então, tem que falar para ele que sim, que essa rede é uma rede que você quer se associar. Justamente por conta disso, ocorre muitas vezes do celular querer desconectar do seu Control Hub para a rede de wireless, por exemplo, aqui da sua escola, que você estiver aí treinando, ou até mesmo lá no torneio. Então, é sempre importante você deixar salvo nesse celular somente a rede do Control Hub. Isso, essa é a dica, tá, galera? Se vocês forem... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como é que eu faço para ver isso? Tá? Então, eu vou
mostrar para vocês aí como que vocês fazem para verificar quantas redes Wi-Fi seu celular tem, para que ele não corra o risco de se desassociar durante o evento, tá? E aí a gente pode até contar que a gente já fez algo parecido, né? O nosso equipamento resolveu atualizar no meio de um round. Então, são erros que a gente já cometeu e que a gente gostaria que vocês não cometessem, né, na experiência de vocês. Então, se vocês forem lá nas configurações de rede, né, puxa para baixo, segura o dedo pressionado lá na Wi-Fi, a gente consegue ver as redes aqui. Deixa eu ver se está aqui, ó, gerenciar redes salvas. Então aqui vocês vão conseguir ver as redes que estão salvas no seu dispositivo. Então você pode muito bem vir aqui e apagar aquela rede que você não quer que o seu celular, por algum motivo, tente se conectar. Então você poderia deixar apenas a rede do seu equipamento aí. Eu não vou apagar outra aqui porque o celular é da escola, mas já deu para vocês terem uma ideia de como é que faz para fazer essa operação também, ok? E aí, Renan, baixou o aplicativo, fez a configuração lá no settings, né? Fez ele se associar ao dispositivo, tá gravando ainda, né? Fez ele se associar ao dispositivo. O que ele vai fazer agora? Ele vai continuar as configurações do nosso Driver Station. Tem um barulhinho aqui, né? Padrão, é bem legal. Bom, se tudo estiver certo, é para você estar enxergando esta tela, onde vai demonstrar a voltagem da bateria conectada ao Control Hub, a porcentagem da bateria do seu celular, a rede com que você está conectada, Canal. Está mostrando ali que ele está associado no canal 36. Está mostrando também o ping, né? A latência, o tempo que está levando para uma comunicação bem básica, o DP aqui entre os dois dispositivos. E embaixo já temos aqui a interface da onde terão as suas programações. A seta da esquerda sendo as programações autônomas, podemos ver que está em branco, e a seta da direita, teleoperadas. Então, lá no jogo vocês têm essas duas situações durante o jogo, em que vocês têm o momento do teleoperado, que vai ser do lado direito, e o momento do autônomo do lado esquerdo. Então, para fazer a soltura do teu robô, para que ele possa preservar os 30 segundos, você vai selecionar teu programa escrito aqui. Nós vamos fazer isso aqui mais para frente. E quando você for soltar o teu comando, o seu robô no modo teleoperado, que a gente vai usar o nosso controlinho, a gente vai soltar o robô por meio do lado de cá. Quer mais algum detalhe? Dica? Agora nós podemos fazer a criação do nosso robô aqui dentro do aplicativo. Beleza, então eu vou encerrar aqui. Então agora, pessoal, o Renan vai fazer a criação do robô dentro do Driver Station, ok? A gente vai nas 3 pontinhos novamente e dessa vez em Configure Robot. Aqui nós podemos ver que já temos um robô, o Jorge, e no caso de vocês, se estiver saindo da caixa, não vai ter nada. Então nós iremos em New, você vai escolher o nome, né? O hardware que você quer utilizar, Control Hub. Então, no nosso caso, a gente tem um Control Hub. Isso. A gente tem que adicionar o Control Hub. Isso. Dentro desse Control Hub Portal, provavelmente terá o Control Hub 1 e o Control Hub só Control Hub. Vai aparecer se tiver os dois, né? Isso. Por enquanto, nós vamos fazer só com um, tá, galera? Depois, na hora que tiver a sessão 2, a gente bota com os dois e grava de novo. Caso esteja conectado ao Expansion também. E aqui, nessa aba, é onde você vai fazer o mapeamento de todo o hardware que estiver conectado ao seu Control Hub. Ou seja, as portas de motores, essas localizadas aqui à direita. Por esses motores maiores. À frente dele aqui terá as portas para servo. E aqui à esquerda, as portas para sensores. Então aqui vocês têm a opção, né, de motores, servos, dispositivos digitais, dispositivos analógicos, porque pode ser que esteja usando algum sensor analógico e tal, portas
L2C, são 4 portinhas L2C, para que você possa fazer a conexão dos seus itens, né? No nosso caso, a gente pode começar fazendo a operação aqui de um motorzinho que a gente chama de servo, né? Servo motor. Então a gente tem que fazer tanto a conexão física dele aqui no hardware, quanto a gente tem que discriminar para o nosso dispositivo, que é o Control Hub, em qual porta nós colocamos ele. Então nós vamos dar um nome para ele e vamos contar para o Control Hub em que porta ele foi associado. Isso é muito importante lá para as fases da programação, tá, galera? Então eu vou pegar ele aqui e vou pôr na porta 0, tá? Então vocês vão observar que ele tem umas faixinhas de cores aqui, e aí você também vai observar que tem uma instrução aqui para fazer a conexão do servo, no qual diz que a porta preta fica de um lado e a branca do outro aqui do seu Control Hub. Feita a conexão aqui, nada vai acontecer por enquanto com o seu motor, mas você precisa de fazer essa pré-setagem aqui. Ele vai lá, servo, porta 0, ele vai definir qual é o tipo de servo. Servos, utilizando a porta de servos, a gente pode ter tanto o LED, um Spark Mini Controller, um servo sendo programado para a função de servo e um servo sendo programado para a função de rotação contínua. A gente é uma peça, tá, galera, que vem um programadorzinho. Depois, em outro momento, a gente também define isso daí, faz um videozinho só dessas configurações, testando o servo e tudo mais. Legal, né, galera? Pode ser que tenha algum tipo de dificuldade. Então, observar esse detalhe. Então, na hora de escolher o servo, ele pode estar com rotação contínua ou apenas 360. 180? Depende da versão do servo. É verdade. Depende da versão, do modelo, do fabricante do servo que você estiver usando. O comum é 270 graus, mais ou menos. A gente define um nome aqui para o hardware. E aí poderia ser, tipo, sei lá, articulação do braço, tampinha de não sei o que, coletor, tá? Então a gente usaria algum nome que fizesse sentido lá na arquitetura do seu robô. A gente não tem um robô aqui, então vai ser servo 0, ok? E é muito importante você guardar esse nome para na hora de jogar na programação, você não jogar em um servo que esteja conectado em outra porta. Porque a hora de fazer a ligação lá do seu objeto Java com o seu objeto físico aqui, o hardware, você vai utilizar este nome, não o nome da porta ou em qual Control Hub ele está conectado. Essa integração se dá exatamente por esse nome, então essa é a chave da conexão entre o Java e o seu hardware, ok, galera? Então, pronto. Em tese, né, o Renan acabou de programar aqui o robô, né? Nosso robô é super simples nesse momento. Ele vai pedir para pôr um nome no robô. Robô 0. Gruda lá. Aceitou? Beleza, ele aceitou colocar com espaço o nome do robô. E o robô 0 ali, ele possui apenas a porta 0 de servos configurada com o nome de servo 0, para que a gente possa programá-lo em Java, tá? Bom, se vocês repararam lá no início do vídeo, o nosso robô ativo estava o Jorge, então agora a gente vai dar o Activate para o robô 0. Porque você poderia ter, né, mais de um robô no teu... Você poderia ter mais de um robô para controlar, então você precisa fazer essas alterações caso seja, né, o caso de vocês aí nas suas equipes. À medida que você for modificando os hardwares aqui conectados em seus controladores, vocês vão clicar aqui em Edit e cair naquela mesma tela. E vai incluindo, botamos um novo motorzinho ali, né, para fazer uma outra função do seu robô, colocar um outro sensor, vai tendo que fazer toda essa inserção aí. Se você não fizer, não funciona. Tá? Se errar o nome aqui, depois não souber que nome lá, também não conecta. Tudo pronto, só voltar para a tela inicial. Ele vai dar o restart para o padrão e já vai estar funcionando. Depois eu vou pegar o barulho.
galera, a parte mais elementar seria essa, né? Então, a parte mais física da coisa seria fazer estas conexões. Ainda faltam algumas conexões que precisam ser feitas, né? Por quê? Quando você está usando o celular, é necessário que você faça uma interface entre o celular e o seu controle, tá? Existem vários controles que podem ser utilizados aí, né? No kit a gente recebeu esse, com o passar do tempo a gente acabou ficando com ele, a gente teve que comprar outros, né? A gente já teve problema com esses controles, então acho que aqui cabe algum tipo de dica, né? Cuide bem do seu controle, não deixe ele ficar caindo, porque assim, ele acaba apresentando problema lá no dia da competição, nos dias que antecedem a sua viagem. Então, se vocês não quiserem ter esse tipo de amolação, cuide bem do seu controle. Tem mais alguma coisa que você lembra aí de problema que a gente teve com o controle? Analógico durante as suas viagens é um item muito importante que vocês devem tomar cuidado. Sempre que, por exemplo, vai colocar ele na mala, um plástico bolha ali, muito cuidado com o jeito que o analógico ficou, se ele ficou pressionado, porque isso, a hora que tiver algum baque ali, alguma chacoalha durante a viagem, bater no analógico, tirar ele do lugar, a leitura dele é uma leitura muito sensível comparada aos outros botões. Então, pessoal, veja que aqui a gente tem uma USB, né, tipo A, e aqui nós temos uma USB tipo C. Então a gente precisaria de fazer uma interface para que a gente pudesse conectar esses dois caras. Só que eu não tenho cabo TG aqui para esse C. Nosso TG é o TG é o antigo. Continuando aqui, galera, a gente teve alguns imprevistos por conta do cabo ATG e a gente já resolveu. Renan, o que nós vamos fazer agora? Nós agora temos o controle, nós usamos esse controle aqui, nós vamos fazer a conexão aqui então no nosso Driver Station. Feita a conexão física, né? A gente está gravando a tela também, né? A gente vai fazer, de fato, a integração do controle com o celular para que ele comunique via wireless aqui com o nosso Driver Hub. Control Hub. Com o nosso Control Hub. O que nós vamos fazer agora, Renan? Deu uma mensagem na tela, né? Se ele confia nesse dispositivo. Então a gente vai marcar que sim. Pronto. Parte física é só essa? Não, faltou o servo. A gente vai controlar um servo pela primeira vez. Então nós vamos observar aqui o lado positivo e o lado negativo. Vamos fazer a ligação na porta 0. A gente já havia feito a configuração do robô. Isso. Então agora nós vamos programar. É isso? Acabou? Fisicamente? Sim. Revisão. Bateria, Control Hub. Control Hub está conectado aqui no nosso dispositivo, que vai ser o computador para programação. Não havia necessidade do cabo, podia ser só pelo wireless, certo? Aqui a conexão com o controle. E inicialmente a gente vai fazer o quê? A gente vai apertar o botão, sei lá, o Y. A gente faz o motor girar para um lado. Isso. E o nosso A roda para o outro lado. Beleza, galera? Vai ser uma coisa bem básica aí para a gente iniciar nesse momento. A gente trouxe o programador de servos, tá? Que é o cara que a gente pode programar o servo para fazer os movimentos contínuo ou em graus, certo? A gente vai fazer vídeos depois mais específicos disso tudo, tá, galera? Aqui é só o primeiro passo. Vamos lá. Gravando a tela aqui para a gente. O nosso robô já está conectado aqui, o aplicativo no celular já está aberto. Estão vendo aí? Então, pessoal, agora o Renan vai dar continuidade literal. A gente vai codar o nosso robô para que ele possa interagir aqui com o hardware, beleza? Então, usando lá o nosso software que a gente ensinou a instalarem. Certo, dando início, a gente está aqui novamente na tela inicial do aplicativo. A gente vai selecionar o Control Hub que a gente vai programar. E aqui na tela inicial, que nós já apresentamos para vocês, a gente vai, dessa vez, na aba do Onbot Java. Havia a possibilidade sim de programar em blocos, mas o nosso intuito vai ser Java, tá, galera? Java. Clicou lá no Onbot Java, ele já carrega ali umas instruções básicas, né? Tem o Project Files, que são seus arquivos.
Para a gente ter uma visão melhor da hub em si, da programação, a gente pode clicar nessa setinha aqui, que ele vai aplicar em tela cheia, para a gente focar somente aqui na questão da programação. Já aqui dentro, para iniciarmos uma programação, a gente vem nessas 3 barrinhas e escolhemos um New File. Bota o nome do teu arquivo. Alguns pré-requisitos aí, né, pessoal? A primeira letra do teu arquivo deveria começar com uma letra maiúscula, né? Primeiro prog, o Renan colocou, depois a gente fala um pouco desses padrões que a gente está usando ali, o Camel Case, tá? A gente vai fazer já na próxima aula. Aí temos aqui o local onde o código vai ficar armazenado e a barrinha de sample, que são programações já prontas, feitas aí, para a gente tirar como base para aprendizado, por exemplo. Então, no momento a gente vai começar uma do zero, então a barra de sample vai estar em branco. E ali você tem a opção de fazer um programa autônomo, né? Um programa teleoperado, ou você não vai especificar ali, né? No nosso caso é um tele, certo? Certo. Temos também a opção de desabilitar ele como modo operacional, que não é interessante. E ser um código para setup de configuração de hardware. Que é no caso de configurar o giroscópio, esse tipo de hardware extra, vamos dizer assim. Beleza, a gente vai ver mais para frente. Bora lá, ok. Olha lá, pessoal, a gente ganhou aqui na tela um programa, uma classe, né, o nome correto seria uma classe básica aqui do Java, né? Está da linha 1 até a nossa linha 10 ali, que já veio tudo programado até aquele ponto. O que nós vamos fazer agora, Renan? Vamos instanciar, conectar? Primeiro que eu indico seria fazer a extensão. Então, primeira coisa que a gente vai fazer o extended da classe, qual vai ser? Linear Option Mode. Automaticamente vocês podem ver que a própria IDE, que é a própria navegadora aqui, ele fez para vocês o import da linha 3, ok? Não, desculpa, da linha 4, porque o Renan fez o Extended. O Extended a gente vai ver depois aí dentro do curso, é a parte de herança. Então ele herdou características da classe linear Open Mode para que a gente pudesse programar aqui, beleza? Feito lá o Extended, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai fazer a declaração dos nossos objetos. Então agora a gente vai conectar o nosso objeto hardware com o nosso objeto lógico aqui por meio de uma posição de memória. Então, temos um servo. Qual é o nome dele? Servo 0. Servo 0. Beleza, olha lá, pessoal. Primeiro ele usou servo com a letra maiúscula, porque ele está usando, ele vai criar um objeto da classe servo que vai ter o nome de servo 0. Ok? Bora, o que mais? Agora a gente vem para... Tudo isso ele está fazendo dentro da classe que chama primeiro prog, beleza? Depois a gente vai falar mais sobre esses escopos, sobre o que é o que em cada parte do código. Beleza? Agora ele gerou uma função, né, um método dentro da classe primeira prog, e aí ela chama run op mode. Então é aí que vai ser executado literalmente os códigos. Então, o Renan vai dar uma chavinha ali para verificar se teve algum bug, se ele escreveu alguma coisa de errado. Se houver alguma falha, como ocorreu, é porque alguma coisa não funcionou perfeitamente. Então, sempre que vocês forem codando, vão testando, tá? Não roda muito para depois testar. Coda um pedacinho, testa, outro pedacinho, testa, porque você já vai validando o processo o tempo todo, ok? O que era o problema? Building. Tá, não importou o servo. Ctrl mais fácil para ele. Ó, a gente fez na linha 5 o import das habilidades para lidar com o servo, tá? Beleza? Resolvido? Resolvido? Beleza, é só o problema do import. Agora a gente vai fazer a junção. A gente vai conectar esse hardware aqui. Então a gente vai fazer um ponto de conexão entre esse hardware e o nosso Control Hub.
Ela pegou o servo 0, que é seria a sua variável, né? Mas o nome correto seria seu objeto, né? E ele está dizendo que ele recebe hardware map e ele vai coletar da classe servo lá. E agora sim, o nome do celular. Esse nomezinho que está em azul, que está em azul, é exatamente o nome que a gente colocou aqui na configuração do robô. Bora? Vai fazer o telemetry lá? Então, como boa prática, a gente costuma colocar uma telemetria para avisar o piloto que essa parte do código está pronta e ele já pode dar o start para iniciar o código. Porque quando você seleciona a programação aqui na Driver Station, primeiro você vai ter o botão de init, aí vai rodar essa parte do código até o wait for start, que vai ser o próximo comando que a gente vai colocar. E depois disso, sim, vai vir um start do seu piloto. Então, a gente sempre gosta de colocar uma telemetria ali para o seu piloto poder esperar a hora que a telemetria aparecer na tela e ele apertar o start. E essa telemetria vai ser o feedback que a gente vai usar nessa região da tela para poder coletar dados, né, ou visualizar dados em tempo de execução do seu robô, tá? Ele colocou telemetry add data, ou seja, ele adicionou um dado que vai ser aqui lá, ó, pronto, aguardando start. Vai adicionar mais um. Vai atualizar, o update vai fazer a tela, vai fazer um refresh, né? Modificar o valor. E agora ele vai pôr o comando para literalmente ele fazer uma interação na tela, ok? Quer rodar até aí? A gente vê se está funcionando. Então vai codando, galera, e vai buildando, para ver se não tem nenhum erro, né? Se faltou algum import, se a ferramenta não importou alguma parte. Se você for recebendo sucesso, vai tocando o barco. Bora, ele vai fazer agora um loop, né? Um loop do tipo while, né? Enquanto o OP mode estiver, né, ativo, ele vai ficar executando em loop. Então, é uma coisa que a gente precisa discutir um pouco, mas como funciona o processamento desse hardware, né? Então ele vai ficar em loop o tempo todo, então ele tem tipo um loop infinito e agora nós vamos pedir para ele fazendo coisas durante esse loop infinito. Então, deixa eu programar qual botão? Perdão, para rodar para um lado, Y e A para o outro. Ok. Então, primeiro a gente escolhe qual gamepad a gente vai utilizar, se vai ser gamepad 1 ou gamepad 2. No caso, a gente está só com um aqui, né? O gamepad seria o controle como um todo, tá, galera? Isso. Então, a gente pode usar dois controles, mais para frente a gente fala disso para vocês. A gente tem utilizado e gostamos, né, da possibilidade de usar dois controles na competição. Então, acompanha a gente aí que vocês vão receber esse tipo de conteúdo. Lembrando, deixa aí no comentário, coloca aí de qual time você é, bota teu nome, coloca alguma coisa, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Faça a sua parte aí também, a gente está fazendo a nossa, para a gente ampliar nossa comunidade e torná-la mais forte, beleza? Não deixe de deixar aí seu like, seu comentário e, se inscreve no canal, ajuda a Com certeza. Bom, próximo, depois do ponto ali do comando, a gente vai colocar em qual botão a gente vai fazer o comando. Lembrando que aqui, essa biblioteca de controle, vamos dizer, ela utiliza o nome dos botões como os botões do Xbox, vamos dizer assim. Se você conhece aí de videogame, você sabe o nome dos botões aí do controle do Xbox. Não é o quadrado, triângulo, bolinha, X do PlayStation. Então, mesmo que você utilize um controle que tenha quadrado, triângulo, bolinha, X, você vai ter que usar as letrinhas. Vai ter que usar as letrinhas aqui no comando. Então, ele disse que lá, se o gamepad A, beleza? Então, implicitamente, ele verificou se está true. Ele poderia ter colocado, faz lá para eles verem, né? Ele poderia ter feito isso assim, ó, igual a true, ou simplesmente isso é uma característica padrão que é você testar sem isso aqui. Quando você não demonstra aquilo no código, significa que você está verificando se você está perguntando se está verdadeiro, beleza?
E aí agora ele vai dar um comando lá no servo. Servo 0 ponto. Então o servo 0 é o objeto, ponto. Agora ele vai chamar alguma propriedade do nosso objeto. Vai ser o quê? Você não sabe se ele está para graus ou para... Eu já fiz a programação dele. Já fez? Então ele está para quê? Tá para graus. Então ele deixou para graus, tá, galera? Já fiz a configuração aqui, a gente vai ter vídeo depois só dessa parte. Então o nosso servo está para graus, ele vai fazer aqui um set position, ou seja, ele vai definir uma posição do servo. Isso vai ser o quê? Um valor double. O que é um double? Double é um tipo de dado que aceita ponto flutuante, ou seja, alguma coisa que seja um número que aceite o ponto flutuante do americano, que é ponto, né? Não vírgula nosso aqui do BR, beleza? Você vai mandar para onde? Pode ser para 1. Para 100%. Uhum. Então, pessoal, outro detalhe aqui é que ele não vai ter, tipo assim, eu quero ir para grau 50. A gente vai de 0 a 100. Ok? Então, a gente pode comer double. Era double ou era flush? Double. Double, de fato, ele aceita números com vírgula. Então, a gente teria que graduar a rotação máxima dele aqui e fazer divisão, né? A regra de 3 para saber até onde se deveria ir, sendo em percentual, de 0 a 100%. Então ele vai dar a volta, ele vai no limite com aquele valor 1 e com o outro gamepad, que vai ser o A, tu coloca para ele ir para o limite inverso, beleza? Ele volta para a posição 0. Faz um else if? Não, faz outro if. Por quê, galera? O código vai ficar rodando, ele vai ficar reentrando ali nesse código várias vezes. Então o else if ele ficaria voltando para a posição 0 quando eu soltasse o botão. Então eu não quero, eu quero que quando eu pressione o botão, ele vai para um, se eu pressionar o botão, ele vai para outro. Se a gente usasse o else if, ele ficaria, aperta o botão, ele vai, solta o botão, ele volta. Beleza? Depende do que você quer resolver. No nosso caso, a gente quer que ele vá e depois volte. Eu quero fazer um videozinho aqui com a Go para vocês poderem dar uma olhada nisso. Ok? Renan fez aqui a programação. Simples, né? Espero que vocês estejam gostando. Vamos buildar, ver se não vai dar nenhum erro e tudo dando certo. A gente já tem condição de rodar o programa aqui no celular, ok? Ok. Então vou gravar para mostrar para vocês como é que a gente faz o start aqui no celular e também como que ocorre as coisas aqui. Então vamos posicionar. Cara, seria bom uma fitinha, né? Pera aí, galera, vou arrumar a fita. Segura aí. Pronto, galera. Então, ó, a gente tem aqui controle. O aplicativo já foi embarcado. Quando você deu o build, ele embarca ele aqui no celular. Já temos o servo posicionado, conectado. E agora vamos torcer para dar tudo certo. Vamos lá, Renan. Pessoal, como ele está no modo teleoperado, ele escolheu a setinha do lado direito. Escolheu o programa que a gente mandou. Deixa eu ver se eu consigo focar. Não vai dar, mas depois eu mostro a tela do celular, que eu estou gravando ela também. Ele escolheu o aplicativo. Agora o que ele vai fazer? Ele vai apertar no init. O init mandou aquela mensagem que a gente programou para o teleoperado. E se ele estiver realmente pronto, ele dá o play. Pronto. Então agora, se nós apertarmos o botão... Tem que ligar o controle. Bora lá. Start, mais o botão A. É o comando para você ligar ele como controle 1, Start mais o botão B, controle 2. Bora. Foi junto, tá, galera? Pressiona os dois simultaneamente. Agora a gente consegue fazer o quê? Apertar o botão Y para a gente verificar o funcionamento. Ó. Foi até o 100% desse motor, servo. E agora quando eu apertar o A, ele tem que voltar para a posição inicial. Ó. Ok? Bora lá, Renan, faz a alteração no código para if else, para a gente ver como é que ficaria o comportamento para entrarmos nesse ponto aí, então. Então tá lá o Renan, codando para vocês. Ele vai alterar. Não quero else if, não, eu quero só else. Pode tirar o gamepad. Ou seja, se você apertar o botão, ele vai e volta. Pode apagar tudo.
Deixa eu achar. Isso, teve um desvio. Pronto. Ó, pessoal, esse código é diferente, tá? Pra vocês verem como que detalhes ali vão afetar bastante aqui no comportamento e funcionamento das coisas. Então, novamente, ele buildou, não tem erro, o que ele vai fazer? Vai escolher, parou, vai escolher o programa, não precisava, né? Já estava nele, era só dar um play, mas novamente escolheu o programa, init vai cair na mensagem da teleoperado aqui, no telemetria, vamos aqui, ó, ele veio para 0. Quando eu apertar o botão, se eu pressionar, ele vai. Se eu soltar, ele volta. Ou pode ser interessante para a solução de algum problema, ok? Então, por que está acontecendo isso? Como eu disse para vocês, o código fica rodando várias vezes, tá? De acordo com o poder de processamento aqui do seu Control Hub, ele vai executar isso aqui milhares de vezes. E durante essas interações ele está verificando, está pressionado? Ainda está. Então ele vai executar. Quando eu soltar, ele fala, o cara não está fazendo nada, era para eu voltar. Beleza, galera? Então isso aqui foi para a gente começar, né? Para a gente ter uma ideia básica aqui de como que funcionam as coisas, né? Aqui no nosso programação Heavy, Kit Heavy para FTC com Java, ok? Siga a gente aí para que a gente possa chegar no nosso grande objetivo, que é compartilhar com vocês todo o conhecimento que a gente já adquiriu com algumas temporadas, beleza? Não deixa de se inscrever. Valeu?